Olá, pessoas interessadas em sexologia e em sexualidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre quem é o sexólogo, quem é o terapeuta sexual, quais são as diferenças ou igualdades entre estas questões. Veja, o termo sexologia já tem mais de 100 anos e foi criado exatamente para falar a respeito do estudo sobre sexo. Então, um sexólogo é alguém que estuda sexo. Perfeito. Mas um sexólogo, ele só estuda? Na nossa cultura, então, nós passamos a referir um sexólogo enquanto um profissional de saúde que atua num consultório, numa entidade de saúde, para trabalhar questões relacionadas a sexo, à sexualidade. Mas aqui nós temos algumas distinções importantes. Duas profissões importantes aqui no Brasil que atuam legalmente nessas questões são psicólogos e médicos. Então vamos pensar assim, nós temos uma sexologia médica e temos uma sexologia psíquica, psicológica, comportamental. Isto. Vamos pegar primeiro, pensarmos na sexologia médica. Nós vamos ter urologistas, ginecologistas, endocrinologistas e psiquiatras, que a gente vai também puxar um pouquinho para o outro lado. Dos médicos que trabalham as questões de sexologia médica, é importante reconhecer e perceber que eles têm e estão preparados para lidar com questões físicas, médicas, corporais, que exigem, sejam cirurgias, sejam tratamentos medicamentosos. E também é importante reconhecer que muitos dos médicos endocrinologistas, por exemplo, que trabalham com as questões de sexologia, têm uma série de coisas importantes para auxiliar os outros profissionais que trabalham com sexualidade. Por quê? Porque estes podem entender como é que andam funcionando os níveis hormonais, os níveis endócrinos que essas pessoas têm. Pois é. Então, um médico urologista, um médico ginecologista, um médico endocrinologista, eles podem avaliar, reconhecer e, se for necessário, quando é necessário, tratar a parte física dessas pessoas. Do outro lado, nós vamos ter os psicos. Então, são psicólogos e psiquiatras. O psiquiatra é um médico e ele também se utiliza ou busca se utilizar de medicamentos quando necessário ou de acordo com a percepção que ele tem do problema que é apresentado a ele. O psicólogo, ele não usa remédios, não usa procedimentos médicos e usa procedimentos da psicologia, basicamente a psicoterapia. Também é importante vocês saberem que dentre os psicólogos nós temos várias formas de abordar ou de conhecer as pessoas e o mundo. Então, nós temos teorias diferentes e temos, então, técnicas diferentes para lidar, para tratar e solucionar problemas de ordem sexual. A vertente mais focada nas questões sexuais, desde a década de 1950, é a teoria e terapia comportamentais. Por quê? Porque focalizaram um processo de aprendizagem e um processo de como também nós solucionamos um problema sexual, revertendo alguns comportamentos, ou desenvolvendo outros comportamentos para que se supere um problema, uma queixa, uma dificuldade sexual. É importante saber que, então, um psicólogo é um sexólogo, mas é um psicoterapeuta sexual. Claro que as várias áreas podem fazer pesquisas a respeito de questões da sexualidade.
Isso também é importante. Pesquisas são importantes, porque com as pesquisas nós sabemos, temos certeza de que podemos agir de uma maneira ou de outra. Com as pesquisas, nós sabemos e reconhecemos coisas importantes para darmos atendimento às pessoas que nos procuram. Um psicólogo, então, é um sexólogo, mas ele é um terapeuta sexual, um psicoterapeuta sexual. A psicoterapia focada na sexualidade, talvez o termo melhor fosse esse, é uma maneira de aplicarmos técnicas científicas da psicoterapia, da psicologia, em questões da sexualidade. Normalmente, então, as queixas que as pessoas trazem nas questões sexuais. As queixas sexuais têm uma série de possibilidades. Uma vertente muito importante são as disfunções sexuais e que afetam casais. Também nós vamos ter outras questões, por exemplo, relacionadas a transexuais ou transgêneros que precisam aprender a se autoconhecer, a se reconhecer e se expressar de uma maneira coerente, útil, adequada. A vantagem do psicólogo formado em questões da sexologia, é que nós vamos compreender os comportamentos e como fazer com que esses comportamentos tenham como finalidade a satisfação e a superação de problemas emocionais, afetivos, de relacionamento interpessoal. Assim nós temos alguém que consegue ter uma expressão para a sua realidade, uma expressão que lhe seja conveniente, mas também que esteja inserida no mundo, ou seja, esteja de acordo com o mundo. É sem correr riscos e sem ter problemas de ordem emocional ou problemas de ordem psicológica. Veja, nós também temos que compreender que nós vamos auxiliar essas pessoas a não correrem riscos, nem contra o seu corpo, nem sociais, nem legais. Então, o psicólogo focado na sexualidade, um psicoterapeuta sexual, um sexólogo, psicólogo, vai ajudar as pessoas a desenvolverem comportamentos, a superarem problemas comportamentais. A psicoterapia, então, é a forma útil e adequada para nós superarmos problemas de comportamento. Vejam, vocês que percebem, localizam alguma emoção, alguma dificuldade de ordem sexual, genital ou de relacionamento, vamos pensar em conversar com um psicólogo que atue com questões da sexualidade, um terapeuta sexual, um psicoterapeuta sexual. Porque dessa maneira você vai poder desenvolver novos comportamentos, vencer problemas e ter uma felicidade sexual, ser sexualmente feliz. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, onde atendemos pessoas, homens, mulheres, pessoas que tenham dificuldades de ordem sexual, casais, para restabelecerem um equilíbrio emocional e um equilíbrio e uma satisfação de ordem sexual. Vamos lá? Vamos garantir que nós tenhamos melhor qualidade de vida. Continua com a gente. Segue aí, porque temos coisas boas para conversar. Até mais, gente.